Olá pessoal, estamos aqui de volta, vamos para mais uma aula, né? Eu, Luciano, vocês, meus alunos, para mais uma aula aqui no Impulsione Seu Futuro, aqui de Teologia, matéria de Teologia Sistemática. Nós já tivemos a introdução à Teologia Sistemática, né? A primeira aula. A segunda aula foi a Bibliologia, em que eu citei dois assuntos, né? A inerrância das Escrituras e a inspiração das Escrituras. E a terceira aula, que foi Teontologia, o estudo do ser de Deus, em que eu entrei em dois assuntos também, os atributos de Deus e os conceitos de Deus. Seguindo a ordem da apostila que eu tenho em mãos, que é o que eu vou passar para vocês, né? Vamos falar sobre a Trindade agora. Muito bem, o que vem a ser Trindade? A Trindade, pelo próprio nome, nos mostra, né? Significa três. Trindade se refere a três. Três o quê? Três deuses? Não, não são três deuses. É um Deus com três funções diferentes. Nós temos uma essência, ou uma substância, ou melhor, uma natureza, que é a mesma coisa, essência, substância e natureza significa a mesma coisa, para falar da Trindade. Uma natureza dividida em três seres da mesma essência com funções diferentes, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou citar aqui Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha só, até os demônios creem que só existe um Deus, tá? Então não são três deuses, que é o tal do triteísmo, tá? É um Deus só. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia como a palavra de Deus, que contém a verdade, ela é bem clara. Até os demônios creem. Creem no quê? Que Deus é um só. Então, o diabo, Satanás, ele sabe que Deus é um só. Os anjos caídos, né? Os anjos que começaram a seguir Satanás, os demônios em si, que é o que fala o texto aqui, Tiago capítulo 2, versículo 19, ele sabe que Deus é um só. Tá? E essa deidade, ela é constituída por uma única essência. Outra passagem aqui, agora se referindo ao Deus Pai, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vocês são multiplicados. Olha só, nesse único texto fala do Deus Pai, fala da aspersão do sangue de Cristo, Deus Filho, e fala também da santificação do Espírito, Deus Espírito Santo. Então, no único texto aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, já está falando dos três, mas não três deuses, está falando de três, um Deus só, na mesma essência, com três funções diferentes. Tá? Outro texto bíblico, Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. O texto não está falando batizando-os em nome do Pai, vírgula, Filho, vírgula, Espírito Santo. Não, ele fala em nome do Pai, vírgula, e do Filho, vírgula, e do Espírito Santo. Quando tem a palavra e aqui, separando o Pai para o Filho, e separando o Filho do Espírito Santo, ele está se referindo à mesma essência, mas com três funções diferentes, tá? Não são três deuses, tá? É um único Deus com três funções diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que nós vemos hoje em relação ao assunto da Trindade? Existem, por exemplo, algumas religiões que elas falam o seguinte, que o Pai, ele é infinito, o Filho, ele foi gerado, ou seja, ele foi criado, e o Espírito Santo não existe, é apenas uma energia. Então, nesse caso é uma concepção errada. Por quê? Porque o Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo ele é incriado. O Pai não teve geração,
O Filho não teve geração, o Espírito Santo não teve geração. O Pai é infinito, o Filho é infinito, o Espírito Santo é infinito. O Pai é coeterno com o Filho é coeterno com o Pai e o Filho são coeternos com o Espírito Santo. E os três são imutáveis, os três têm a mesma essência, a Trindade, e os três criaram o universo, tá? Então, o Pai, ele gerou quem? Os anjos e a humanidade. Junto com quem? Com o Espírito Santo e também com o Filho, tá? Se você pega lá João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, vou pegar a minha Bíblia aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz lá, no princípio era o verbo, ou era a palavra, tá? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo aqui está se referindo a quem? Ao Logos, está se referindo à palavra. Quem que é? Jesus Cristo. Ele estava com Deus e o verbo era Deus. Era, tá? Versículo 2, ele, o verbo, estava no princípio com Deus. E o versículo 3, todas as coisas foram feitas por quem? Por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Veja bem, João capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo criou o universo, ele é eterno. Gênesis capítulo 1, versículo 2, o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus já era citado ali. Por que eu estou falando em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Porque muitas pessoas falam que o Espírito Santo só surgiu lá no Pentecostes, ou no período do início da igreja, no sentido do Pentecostes. Negativo, o Espírito Santo já estava lá no princípio do mundo, ajudando Deus a fazer o universo, porque o Espírito Santo faz parte da Trindade. Então, a Trindade é uma só, com três funções diferentes. O trinitarianismo econômico significa isso, uma substância com três funções diferentes em três pessoas diferentes, né? Que mais? Veja bem, Deus é três pessoas, está no singular, é três pessoas. Quando você fala Deus são três pessoas, aí você está entrando na questão de três deuses, mas não, Deus é três pessoas, ou seja, é no singular porque é uma única essência, uma única substância. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, que é o que eu falei para vocês aqui, né? Então, cada uma das pessoas de Deus tem a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ninguém é inferior a ninguém e ninguém é superior a ninguém, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão no mesmo nível. O Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Espírito Santo. Existem algumas religiões que falam o seguinte, o Pai é superior a Cristo. Cristo é apenas um ser inferior ao Pai. Cristo, ele não é Deus na mesma proporção com o Pai, isso é errado. Tanto o Pai como o Filho, eles fazem parte da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância. Eles não são diferentes, eles têm funções diferentes, mas são iguais em eternidade, infinitude, enfim, tanto um como o outro é Deus. Nenhum é maior ou menor que o outro. Bom, continuando, vamos falar agora sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a terceira pessoa da Trindade, mas na mesma essência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade com uma única substância. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? Ele é uma pessoa. Se você for ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Aliás, não vou nem abrir, eu tenho aqui na apostila. Vamos pegar aqui. Olha só.
Romanos capítulo 8, versículo 9. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 9? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, o Espírito de Deus habita em vós, tá? Ele habita em vós. O Espírito de Deus, ele fez com que Jesus Cristo nascesse através da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre Cristo. Então, esse Espírito Santo não é um Deus impessoal, não é uma energia, é um ser pessoal, certo? É um ser que faz parte da mesma essência do Pai e do Filho. Então, o Pai é pessoal, o Filho é pessoal e o Espírito Santo, ele é pessoal, tá? Outra passagem que eu quero ler aqui, o Espírito Santo ele tem sentimentos, por ele ser uma pessoa, ele tem sentimentos. Você viu por acaso alguma energia ter sentimentos? Algo impessoal, algum objeto, uma pedra, por exemplo, ter sentimentos? Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, ao qual foste selados para o dia da redenção. Olha só, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ué, você vai deixar o Espírito Santo triste? Então ele é uma pessoa. Você vai deixar uma pedra triste, um carro triste, uma folha triste? Não. O Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito Santo, tá? Ou seja, ele é uma pessoa, ele é Deus, tá? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, versículo 4, diz o quê? Diz o seguinte: então disse Pedro, o apóstolo Pedro disse para Ananias o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Mentisse para quem? Ao Espírito Santo. Veja bem, tem como você mentir para uma pedra? Tem como você mentir para um papel? Você mentir para um carro? Você mentir para uma mesa, uma cadeira? Tem como você mentir para um objeto que não tem vida? Não tem como você mentir porque o objeto não tem vida. Agora aqui fala o seguinte: Satanás encheu teu coração porque mentiste a quem? Mentiste ao Espírito Santo. Ananias, Pedro se referindo a Ananias que mentiu ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, certo? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, além de ele ser uma pessoa, ele trabalhou na obra da criação do universo e da humanidade. Por exemplo, se você pegar ali 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais, né? Então, o Espírito Santo, o que essa passagem da Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, quer nos ensinar? Que o Espírito Santo, ele fez o quê? Ele conseguiu achar palavras certas para transmitir os conceitos espirituais para os autores que escreveram a Bíblia. Então, os autores que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa Bíblia que vocês têm em mãos, e eu também tenho essa Bíblia em mãos, e é o livro mais vendido no mundo, na história, tá? Essa Bíblia nós tivemos autores humanos que escreveram, autores humanos que eram pecadores, como eu e você. Só que eles escreveram baseado de que forma? Através da inspiração do Espírito Santo. Eles são falíveis? Os autores humanos sim, são pecadores sim, mas o Espírito Santo não, porque o Espírito Santo ele é Deus. Então, tudo que contém a Bíblia é verdadeiro. A Bíblia não contém erro, porque ela foi inspirado, o Espírito Santo inspirou para que os autores bíblicos escrevessem aquilo que era o propósito de Deus que fosse escrito, tá? O Espírito Santo na criação, lá em Salmos, por exemplo, capítulo 33, versículo 6, diz o seguinte: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Olha só, pelo sopro de sua boca, sopro, tá? Quando a palavra sopro aqui nessa passagem se refere ao Espírito Santo. É como se eu estivesse falando da seguinte forma, para vocês entenderem melhor essa passagem de Salmo 33, capítulo 33, versículo 6.
Os céus, por sua palavra, se fizeram. Os céus aqui está se referindo ao universo, o cosmos. E pelo Espírito Santo, o exército deles. O que é o exército deles aqui? As estrelas, as constelações, as galáxias, enfim, tudo. Existem comentadores que falam aqui que os céus se referem também aos anjos, às miríades e miríades, aos milhões, bilhões, trilhões, não dá para saber a quantidade de anjos, né? A Bíblia se refere a miríades e miríades, não tem como você tentar definir o que é essa miríades e miríades, a que quantidade seja isto, milhões de anjos, bilhões, trilhões de anjos, não sabemos, né? Mas aqui essa passagem é bem clara. Outra coisa importante aqui sobre a obra do Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, ele operou na criação também do universo, como eu citei agora há pouco. O Espírito Santo, ele trabalha na aplicação da salvação do ser humano. Nós vamos ter essa matéria mais para frente ainda, mas só quero adiantar algumas coisas aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos a ordem da salvação. O que é a ordem da salvação? A ordem da salvação nada mais é do que a aplicação da salvação preparado por Deus através do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, tem a questão da regeneração, do arrependimento, da fé, da conversão, da justificação, da adoção, da santificação, da perseverança e da glorificação, né? Então, tudo começa pela graça. Então, essa aplicação da obra da salvação é o Espírito Santo que trabalha o coração e a mente das pessoas para que elas se convertam, né? E sejam lá na frente salvas, tá? Mas vamos citar aqui um texto, por exemplo, vamos pegar aqui Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia de Deus, né? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui da regeneração. A regeneração é algo que começa lá no começo vamos dizer assim, no começo da vida cristã da pessoa, quando a pessoa começa a se converter. E isso vem através do Espírito Santo, conforme a passagem de Tito, capítulo 3, versículo 5, está nos informando aqui, certo? Então o Espírito Santo, ele habita no crente, certo? Para que a pessoa seja regenerada e depois automaticamente teremos os outros processos de arrependimento, fé, conversão, adoção, justificação, santificação, perseverança e a glorificação lá após a vinda de Cristo pela segunda vez. Vamos pegar aqui outra passagem, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que acontece aqui? Na justificação, a obra do Espírito Santo ele é indispensável para que nós sejamos justificados. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz por nós e através da morte de Cristo por nós nos tornamos justos diante do Pai. É lógico que essa justiça diante do Pai é para aqueles que têm fé em Cristo, através da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas o Espírito Santo, como essa passagem que eu acabei de ler para vocês, ele está ali trabalhando nessa área também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, o Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, nós somos o templo do Espírito Santo, ele contribui para tudo isso, né? Outra passagem, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha só, olha o final do versículo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, olha o final. E no Espírito do nosso Deus, ele está referindo ao Espírito Santo. Só nessa passagem está falando de lavastes, que na verdade tem a ver com a regeneração, está falando de santificação nessa passagem, está falando de justificação, quer dizer,
3 ordens da aplicação da salvação só nesse versículo. E no final ainda fala o seguinte: e no Espírito de nosso Deus. Então, o que acontece? O Espírito Santo está trabalhando ali conosco no nosso processo de conversão, de santificação e tudo mais. Muito bem. Então, vamos resumir essa aula. Nós falamos da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único Deus na mesma essência, com 3 funções diferentes, tá? Nós falamos também do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, certo? Ao qual a pessoa do Espírito Santo é um ser pessoal, não é uma energia, tá? E muito menos não é um ser impessoal, é um ser pessoal que trabalhou na criação do universo, que trabalhou na mente e no coração dos homens, inspirou os homens a escrever a Bíblia e também que trabalha na aplicação da obra da salvação, regeneração, santificação, justificação, poder do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós somos o templo do Espírito Santo. E também, tudo sobre isso, o Espírito Santo ele está envolvido cada vez mais. Quanto mais você é santificado, quanto mais você segue os caminhos do Senhor, mais o Espírito Santo ele trabalha na sua vida. Muito bem, mais uma aula, aguardo vocês na próxima aula, beleza? Até lá! Olá, meus amigos, estamos aqui de novo para mais uma aula. E o tema de agora vai ser um tema extremamente fantástico, que é o tema mais discutido na história da igreja, que é a predestinação, né? A doutrina da predestinação. Envolve o tema da eleição, envolve o tema da presciência divina, da pré-ordenação, dos decretos de Deus. Esse tema ele é fantástico, né? É o segundo tema que eu mais gosto de estudar na teologia, só perde para o milênio, relacionado à escatologia. Esse é o segundo tema que eu mais gosto de ler e é um tema fantástico. Muito bem, vamos lá. Bom, nós temos vários pontos de vista sobre a questão da eleição. Geralmente, os mais conhecidos é o calvinismo e o arminianismo. Mas até mesmo dentro da questão arminiana e calvinista, nós temos ramificações, separações. Então eu vou tentar falar de 4 maneiras sobre a predestinação. O supralapsariano, o infralapsariano, o amiraldiano e o arminiano. Isso mesmo, 4 pontos de vista, tá? Tem a visão católica, tem a visão ortodoxa, né? Tem outras visões independentes, mas vamos ver primeiro essas 4 que acredito que são as mais importantes para nós. Se der tempo de falar das outras, beleza, mas o importante é vocês aprenderem o supralapsariano, o infralapsariano, o amiraldiano e o arminiano. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar com o supralapsariano. A palavra supra é uma palavra grega que significa acima. Lapso significa queda, ariano, ponto de vista. Então, o que acontece? O supralapsariano, eles defendem o quê? Eles falam que o decreto de Deus para a eleição da humanidade ocorreu no pensamento de Deus, ou seja, na mente de Deus, antes mesmo de Deus criar o homem. Presta bem atenção. O ponto de vista supralapsariano afirma o seguinte, que Deus, antes mesmo de realizar a obra da criação do homem, ou seja, antes de nós termos a existência humana, Deus, no seu raciocínio, Deus na sua mente, na sua concepção, já separou aqueles que seriam salvos, os eleitos, e aqueles que seriam condenados, os réprobos, os reprovados, os condenados. Então, o que acontece? Alguns estudiosos que defendem o supralapsariano, eles falam que antes da criação do universo, né, nós vamos aprender lá nas próximas aulas que o universo foi feito através do nada, por intervenção divina, mas que até mesmo antes da criação do espaço, do tempo,
né, do cosmos, do universo, Deus já sabia quem seriam os eleitos e quem seriam os condenados. Isso ocorre antes da queda de Adão e Eva, porque, obviamente, passaram-se milhões ou bilhões de anos ou trilhões de anos para que ocorresse a queda de Adão e Eva. Então, esse é o ponto de vista supralapsariano. O ponto de vista infralapsariano. A palavra infra é uma palavra grega que significa abaixo. Abaixo do quê? Abaixo da queda de Adão e Eva. Infralapsari, queda e ano, ponto de vista. A visão infralapsariana diz o seguinte: Deus, ele formou o universo, formou as estrelas, as constelações, tudo, e formou o homem, né? Adão e Eva, vamos dizer assim, a humanidade, através de Adão e Eva. E através da queda no Jardim do Éden de Adão e Eva, que Deus, ele pré-ordenou quem seria eleito e quem seria condenado. Então veja bem, nós temos duas visões calvinistas aí, a visão calvinista supralapsariana e a visão calvinista infralapsariana. A visão calvinista supralapsariana fala que Deus decretou quem seriam os eleitos e quem seriam os condenados antes da queda de Adão e Eva. Já o ponto de vista infralapsariano fala o seguinte, que Deus decretou quem seriam os eleitos, quem seriam os condenados após a queda de Adão e Eva. Então nós temos duas visões diferentes. Supralapsariano, palavra supra, antes, acima, antes da queda de Adão e Eva. Infralapsariano, palavra infra, abaixo, ou seja, após a queda de Adão e Eva. E esses dois pontos de vista são pontos de vista calvinistas, tá? Por que calvinistas? Porque é aquele ponto de vista que fala o seguinte: Deus coloca certo número de pessoas para serem eleitos e Deus coloca certo número de pessoas para serem reprovadas. Por quê? Baseado na pré-ordenação de Deus. O que é pré? Pré significa antes do acontecimento. Ordenação significa aquilo que Deus preparou, que Deus organizou. Então, pré-ordenação de Deus, Deus preparou antes da queda para os supralapsarianos ou após a queda para os infralapsarianos, aqueles que seriam eleitos e aqueles que seriam reprovados, tá? Então, algo interessante que eu quero ler para vocês aqui, vamos lá. A ordem lógica da eleição de Deus na visão supralapsariana, tá? Diz o seguinte: primeiro, o decreto de Deus de engrandecer sua graça e sua justiça na salvação de algumas de suas criaturas racionais e na perdição de outras criaturas racionais, existentes ainda na mente divina somente como possibilidade de acontecer a sua existência. É o que eu falei, supralapsariano, na mente de Deus, antes do acontecimento. O decreto de Deus ou a pré-ordenação de Deus para criar assim os eleitos e também criar os reprovados, antes da queda de Adão e Eva. O decreto de Deus para permitir a queda através do momento da queda de Adão e Eva. E o decreto ou pré-ordenação de Deus para justificar os eleitos e condenar os não eleitos. Então, supralapsariano é isto, tá? Supra acima, lapso queda, né? Então, na verdade, o supralapsariano é um termo latim, né? Supra acima e lapso queda. Então, esse é o supralapsariano. Agora vamos para o infra. O infralapsariano diz o seguinte: o decreto divino de criar o mundo e nele a humanidade. Criou o homem. O decreto de Deus, ou a pré-ordenação de Deus, de permitir a queda do homem. Veja bem, ele permitiu a queda, mas ele não decretou ainda, antes da queda de Adão e Eva, ele não tinha decretado quem era eleito e quem era condenado. Após a queda de Adão e Eva, que Deus decreta quem é eleito e quem é condenado, através da sua pré-ordenação, através do seu decreto. O decreto de Deus de eleger alguns seres humanos para a salvação e predestinar outros seres humanos para a perdição.
O decreto de Deus para fornecer a salvação para os eleitos através de Cristo. E os decretos de Deus para aplicar a salvação aos eleitos e os demais serem reprovados. Então, o calvinismo, ele contém dois pontos de vista, duas linhas diferentes de pensamento. Aqueles que falam que Deus decretou quem vai ser eleito e quem vai ser condenado antes da queda de Adão e Eva, conhecidos como supralapsarianos, e aqueles, os infralapsarianos, que afirmam que Deus fez com que alguns seriam eleitos, outros condenados após a queda de Adão e Eva. Mas nós temos agora, além desses dois pontos de vista, que são dois pontos de vista na visão calvinista, na visão reformada, nós temos um outro ponto de vista, que é uma mistura da visão calvinista com a visão arminiana, conhecidos como amiraldianos, exatamente, amiraldianos. Eles não são calvinistas, eles não são arminianos, eles são uma mistura de calvinistas com arminianos, mas digamos que eles sejam 60% calvinistas e 40% arminianos. É mais voltado para o calvinismo também do que para a própria doutrina arminiana. O que é o amiraldiano? O amiraldiano diz o seguinte: Deus, após a queda de Adão e Eva, ele decretou quem vão ser os eleitos e quem vão ser os condenados. Até aí está igual o infralapsariano, certo? Após a queda de Adão e Eva. Só que no amiraldiano, Cristo, ele morreu na cruz por todos e não só pelos eleitos. Veja bem, para os amiraldianos, Cristo, quando ele morreu na cruz, ele não morreu pelos eleitos, ele morreu por todos, já sabendo que os eleitos vão ser salvos, porque Deus preordenou, após a queda, quem seriam os eleitos e quem seriam os condenados. Então, a expiação de Cristo na cruz foi universal, foi uma expiação ilimitada. Jesus Cristo na cruz morreu por todos, mas apenas os eleitos vão ser salvos, baseado na pré-ordenação de Deus após a queda de Adão e Eva, tá? Enquanto que o infralapsariano e o supralapsariano fala que Cristo morreu na cruz só pelos eleitos, tá? E os eleitos são os que vão ser salvos, e Cristo morreu na cruz apenas pelos eleitos, é o tal da expiação limitada. Os amiraldianos, eles falam que não, Cristo morreu na cruz por todos, ou seja, uma expiação ilimitada, morreu por todos, é uma morte universal e não limitada, mas apenas os eleitos vão ser salvos, baseado na pré-ordenação de Deus após a queda de Adão e Eva, tá? Esse é o ponto de vista amiraldiano. Então, o amiraldiano, ele concorda com os dois pontos de vista calvinistas, o supralapsariano e o infralapsariano, na seguinte questão, de afirmar que Deus preparou aqueles que seriam eleitos e os demais seriam condenados. É isso que eles concordam com o calvinismo. Mas eles concordam, porventura eles concordam com os arminianos, na questão que Cristo morreu por todos na cruz, né? Porque os arminianos defendem a tese que Cristo na cruz morreu por todos. Então, nessa questão, os amiraldianos concordam com os arminianos, mas alguns vão ser eleitos e outros vão ser condenados, baseado na pré-ordenação de Deus após a queda de Adão e Eva. Bom, vimos o supralapsariano acima da queda de Adão e Eva, ou antes da queda de Adão e Eva. Vimos o infralapsariano após a queda de Adão e Eva, e tanto o supra como o infralapsariano são pontos de vista calvinistas reformados, que fala que Deus se preparou para promover a eleição de alguns e a condenação de outros. Já os amiraldianos falam o seguinte: Deus já sabe quem são os eleitos e quem são os condenados, mas Cristo não morreu só pelos eleitos, morreu na cruz por todos, mesmo sabendo quem são os eleitos, os amiraldianos. E agora o arminianismo, ou seja, os arminianos. Os arminianos, eles seguem a seguinte visão: Cristo morreu na cruz por todos, ou seja,
Cristo não morreu apenas pelos eleitos, morreu por todos. Mas, o que os arminianos defendem? Após a queda de Adão e Eva, Deus ele vai decretar o quê? Ele vai decretar quem são os eleitos e quem não são os eleitos, baseado na fé daquelas pessoas que tiveram a fé em Cristo. Então, é o tal da graça preveniente na visão arminiana, que Deus capacita cada ser humano com uma determinada graça, o tal da graça preveniente, e essa graça vai capacitar aquela pessoa a crer em Deus para ser salvo. Então, isso é baseado na fé. Ou seja, para os arminianos, Deus ele vai decretar quem é eleito baseado no quê? Baseado na fé daquela pessoa para adquirir a sua salvação. Então já não é o ponto de vista calvinista, porque o ponto de vista calvinista não é baseado na fé, e sim baseado na soberania de Deus. É monergista, é Deus absoluto. Já a visão arminiana não é baseado na soberania de Deus, e sim naquela fé que as pessoas vão adquirir e que Deus vai descobrir através da sua presciência quem são as pessoas que vão ter fé para serem eleitas e serem salvas. Então aí nós temos o sinergismo, é a graça preveniente na vida do homem, ajudando na salvação através da presciência de Deus, sabendo quem seria de antemão aqueles que iriam crer através da fé e iriam adquirir a sua salvação através da eleição, baseado na fé daquela pessoa que Deus viu antes de acontecer a fé. Então, eu vou ler aqui a visão arminiana, por exemplo. O decreto de Deus, ou o decreto divino de criar todos os homens antes da queda, né? Pelo menos a visão arminiana. O decreto divino de permitir a queda, no caso, permitiu a queda de Adão e Eva. O decreto divino de providenciar a salvação através de Cristo na cruz a todos os homens, a todos, não é aos eleitos, a todos. O decreto de Deus para chamar todos à salvação através de Cristo na cruz. E o decreto de Deus de eleger aqueles que crerem, ou seja, Deus vai salvar na visão arminiana aqueles que tiveram fé. Então o que acontece? Qual que é a diferença aqui desses pontos de vista? Veja bem, os supralapsarianos falam o seguinte, vamos resumir aqui para terminar a aula, né? Os supralapsarianos falam o seguinte: Deus na sua mente, antes de criar o homem, ou seja, antes de criar Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos criados por Deus, Deus já sabia quem seria eleito e quem seria condenado. Isso já estava na mente de Deus, antes de formar o homem, antes de formar Adão e da costela de Adão e Eva. Obviamente que após Deus formar Adão e Eva, nós temos a queda do homem. E através da queda, Deus, que já sabia de antemão quem seria salvo e quem seria condenado, ele sabe quem é salvo e quem é condenado através de seus decretos. O infralapsariano, o que o infralapsariano defende? Defende o seguinte: Deus, ele criou Adão e Eva, mas após a queda de Adão e Eva, aí sim Deus sabe quem vai ser eleito e quem vai ser condenado. Mas isso após a queda de Adão e Eva, e não antes da queda de Adão e Eva. Já os amiraldianos falam o seguinte, que após a queda de Adão e Eva, Deus sabe quem são os eleitos e quem são os condenados. Só que Cristo morreu na cruz por todos, e não pelos eleitos, mas apenas os eleitos que vão ser salvos. A visão amiraldiana. E a visão arminiana diz o seguinte: Deus formou Adão e Eva, teve a queda de Adão e Eva, e Deus só vai eleger aqueles que tiverem fé, e só vai condenar aqueles que não tiverem fé. Então aí entra a questão da fé. Então a questão da fé entra na visão arminiana, mas a questão que não tem a fé entra na questão supralapsariana, infralapsariana e amiraldiana. Então esses são os 4 pontos de vista sobre a predestinação. Um detalhe que eu tenho que falar aqui para vocês para encerrar a aula. Nós temos 2 palavras muito importantes para ser falado aqui: pré-ordenação e presciência. Qual que é a diferença de pré-ordenação e de presciência? São 2 palavras parecidas, mas com pontos de vista diferentes. A pré-ordenação é usada pelos calvinistas, a presciência é usada pelos arminianos. A pré-ordenação significa o quê? A palavra pré significa antes, ordenação é antes de Deus organizar as coisas. A palavra presciência, a palavra pré significa antes, a palavra ciência significa o conhecimento de Deus, antes de acontecer o fato. E o que acontece? Eu vou ler aqui
para vocês entenderem melhor essa questão. Aqui está. A eleição na visão calvinista. O que é a eleição na visão calvinista? A escolha de certos indivíduos para a salvação feita por Deus antes da fundação do mundo. Baseou-se unicamente em sua própria vontade soberana, a vontade de Deus. A sua escolha de pecadores individuais não se baseou em resposta à obediência prevista pela parte das pessoas, através da fé, né? Ao contrário, Deus concede fé e arrependimento a cada indivíduo que Ele elege, ou seja, antes de a pessoa ter fé. Portanto, a eleição não foi determinada ou condicionada por qualquer qualidade que Deus viu no homem. Então, essa é a visão do calvinismo. Deus não elegeu aquela pessoa por causa da fé dela. Deus elegeu aquela pessoa porque Ele já sabia de antemão que aquela pessoa era uma pessoa salva, porque Deus planejou isso. Isso se chama pré-ordenação. Agora, o que é presciência? Que é na visão arminiana. Então, eu vou ler aqui a visão arminiana. A escolha de certos indivíduos para a salvação feita por Deus antes da fundação do mundo baseou-se na sua presciência de que eles responderiam ao chamado através da fé. Então, veja bem, pré-ordenação, Deus, através de sua soberania, já sabia quem seria eleito e quem não seria. E não é baseado na fé, é baseado na soberania de Deus, pré-ordenação. Presciência é o conhecimento que Deus tem naquelas pessoas que iriam adquirir fé. Então, antes daquela pessoa adquirir fé, Deus já sabia que aquela pessoa ia adquirir fé para ser salva. Isso se chama presciência, visão arminiana. Então, é um assunto bem polêmico, é um tema bem discutido, é o assunto mais discutido na história da igreja, é o assunto mais discutido nos círculos teológicos, nas faculdades, nos círculos do Facebook, né? Enfim, no YouTube, nas igrejas, nos congressos, a questão do pentecostalismo com o tradicional, o presbiteriano com a Assembleia de Deus, com a metodista, é o assunto mais discutido na história da igreja, disparado, tá? Onde nós temos divisões de igrejas, divisões de pontos de vista diferentes, onde gera divisão de doutrina, onde gera separação de igreja, às vezes uma igreja se separa por causa disso, por causa daquilo. Tem a ver com isso também, as separações de igrejas, por aí que a gente vê, né? Então, é o tema mais discutido, a predestinação, tá? E essa aula é uma aula fascinante, é uma das matérias, é a segunda matéria que eu mais gosto de estudar, só perde para o milênio, que vocês vão ter mais para frente, esse assunto. Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre a predestinação, beleza? Meus amigos, até a próxima aula, valeu! Olá, estamos de volta aí, meus amigos, para mais uma aula fascinante, uma aula espetacular, na minha opinião, um dos assuntos mais intrigantes. É um dos assuntos que eu mais pesquiso hoje, tá? Estamos no ano de 2020, o ano passado, 2019, esse ano 2020, principalmente esse ano, é um assunto que eu estou pesquisando muito, que é relacionado à criação, cosmologia, criação do universo, né? A criação do universo tem vários pontos de vista diferentes. Tem o ponto de vista do evolucionismo naturalista, tem o ponto de vista do criacionismo progressivo, tem o ponto de vista do criacionismo recente, tem o ponto de vista do design inteligente, tem um pouco de vista da evolução teísta. Então, são vários pontos de vista sobre a criação do universo, né? Então, vou tentar aqui passar para vocês algumas coisas que eu tenho do meu conhecimento, que eu tive a oportunidade de estudar, inclusive há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, sobre esse tema. E tudo que eu adquiri nesse assunto, eu vou tentar passar para vocês um pouco sobre o conhecimento que eu tenho nessa área. Então, criação do universo. Muito bem. Como que surgiu o universo? Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, abre aí a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio aqui no hebraico é bereset, tá? Bereset é uma palavra hebraica, significa princípio. Se você for investigar a palavra bereset no hebraico, lá na sua raiz, certo? Lá no significado da sua palavra em si, nós podemos dizer o seguinte:
significa do nada. É como se eu lesse da seguinte forma para você: do nada criou Deus o céu e a terra. Do nada, ou seja, do nada que eu estou me referindo é do nada. Do nada criou Deus o céu e a terra. Quando eu falo do nada é porque só era Deus. É só Deus. Não existia tempo, existia atemporalidade. A temporalidade é Deus, só Deus é atemporal. Então o espaço não existia, o tempo não existia, não tinha tempo. Não existia lei da termodinâmica, tempo, energia cósmica, né? Não existia o som cósmico, né? Os buracos negros, né? A substância negra no universo, não existia nada disso. Quando eu estou me referindo aqui no nada, no princípio, aqui na Gênesis capítulo 1, versículo 1, nada, é só Deus, Deus atemporal, porque o tempo nem sequer existia. Não tinha passado, presente e futuro, só tinha Deus, a temporalidade de Deus, tá? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus aqui, o que é os céus? Não é o céu que você olha e vê, o céu, não é esse céu. O céu é tudo, o céu é tudo. Eu falei na introdução que nós tivemos, uma das aulas anteriores, que o homem descobriu 70 septrilhões de estrelas. 70 septrilhões de estrelas é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Que o homem descobriu, fora o que o homem não descobriu. Alguns cientistas chegam a afirmar que esses 70 septrilhões está dentro de uma bolinha de gude, dentro de um universo que o homem descobriu. Gente, o que é isso então? Imagina o que é isso, que o homem descobriu, o que o homem não descobriu. É imensurável, não dá para medir. Então, criou Deus no céu e a terra. Bom, o teísmo, né, que é o que nós acreditamos, eles afirmam que a criação foi feita por Deus através do nada, né? Ou seja, a palavra nada no latim é ex nihilo. Do latim ex nihilo, que é nada de nada. E no hebraico é o berés, tá? Então, através do nada, Deus fez tudo, todo o material pré-existente na criação, tá? Não só o material pré-existente, mas aquilo que não dá para ver. O tempo, você vê o tempo? Você não vê o tempo, você sabe que o tempo existe, mas você não vê, né? Você não vê o espaço, você olha para o céu, mas você observa, mas você não vê o espaço em si. Tá? Você vê o espaço na Via Láctea, mas você não vê o resto. Você não vê nada, é uma coisa absurda de tamanho, de gigantesco que é, né? Então, isso é a visão teísta, né? Veja bem, a criação do universo, nós temos três ideias. A visão teísta, que Deus criou o universo do nada, a visão panteísta e a visão materialista. A visão teísta é o que eu falei até agora para vocês, né? A visão panteísta diz o seguinte: os panteístas reivindicam que a criação surgiu de Deus, né? Ou seja, uma parte do ser impessoal de Deus, diferente da criação teísta que surgiu do nada. Então, o que os panteístas estão afirmando? Os panteístas afirmam que tem Deus, um ser impessoal, e que a criação surgiu da substância de Deus. Vamos com calma para vocês entenderem. O teísta fala que Deus criou tudo através do nada. Deus é atemporal, transcendente, e criou o universo através da sua transcendência, da sua atemporalidade. Os teístas. Já os panteístas falam o seguinte, que Deus criou o seu universo através da sua própria substância. Então já não é transcendente, é imanente. A partir da substância do próprio Deus surgiu o universo. Quanto a isso, nós temos que ver o seguinte: esse Deus não é um Deus pessoal, porque tudo é Deus, porque tudo é da sua substância. Então, eu e você que fomos criados dessa mesma substância, na visão panteísta, nós somos Deus, porque nós somos a substância de Deus. Então, o que acontece? Essa não é a visão teísta, a visão que nós acreditamos dentro do cristianismo. Essa é a visão panteísta. Quem defende o panteísmo é o hinduísmo. O hinduísmo lá na Índia, na região da Ásia.
e algumas ramificações defendem o panteísmo. Então, o panteísmo, eles usam a expressão ex deo, uma expressão latina que significa o quê? Significa que tudo vem de Deus, diferente do ex nihilo nihilo, a expressão teísta que fala que tudo vem do nada, tá? A expressão latina ex nihilo vem do nada, é a visão teísta. A expressão latina ex deo vem de Deus, vem da substância de Deus, a visão panteísta, que é adotado pelo hinduísmo, tá? Hinduísmo é uma coisa, panteísmo, cristianismo é outra coisa, teísmo. E o outro ponto de vista, além do teísmo, número 1, e do panteísmo, número 2, é o materialismo, número 3. O que é o materialismo? Vou ler aqui para vocês. Os materialistas creem na criação a partir da matéria. A expressão ex matéria, que é uma expressão latina, vem do latim e significa da matéria, isto é, a criação surgiu da matéria pré-existente. Opa! Mudou tudo aqui. Em que sentido mudou? O ponto de vista 1, que é o ponto de vista teísta, fala que tudo surgiu do nada através de Deus, um Deus pessoal. O ponto de vista 2, que é a visão panteísta, fala que tudo surgiu da substância de um Deus impessoal. E o ponto de vista materialista fala que tudo surgiu através do ex matéria, ou seja, tudo surgiu através da matéria que já é pré-existente, ou seja, a matéria ela é infinita, ela é eterna. No materialismo não existe Deus, porque quem é pré-existente não é Deus, é a matéria. Ou seja, quem adota o ponto de vista materialista são os ateístas, porque eles não acreditam em Deus. Então o materialismo não acredita em Deus e, obviamente, tudo surgiu através da pré-existência da própria matéria. Então tudo que nós observamos hoje no cosmos surgiu através de uma matéria pré-existente. O problema de tudo isso é o seguinte: os materialistas, eles não conseguem identificar da onde surgiu tudo. Eles só falam que a matéria é pré-existente. Mas, se a matéria é pré-existente, a matéria é uma energia. A matéria não é nem pessoal e nem impessoal. A matéria é uma energia. Mas essa energia, que eles afirmam ser eterna, eles não conseguem provar como que essa energia é eterna. Diferente dos teístas, que falam que Deus é eterno porque é um Deus pessoal, todo-poderoso, onisciente e onipresente. A matéria ela não é onisciente, certo? Porque ela não é conhecimento, é apenas matéria, é algo inorgânico, certo? A matéria ela não é onisciente, tá? Diferente do teísmo, que temos um Deus onisciente. Essa matéria também, porque Deus, por exemplo, no teísmo, ele é transcendente. E a partir do momento que ele faz o universo, ele é imanente, ele preserva o universo. O materialismo não, simplesmente surgiu da matéria, mas a matéria não é um ser pessoal. Então, como é que a matéria vai ser imanente no universo se a matéria não é um ser pessoal? Então, simplesmente nós estamos entrando num ateísmo, que não existe um Deus. Esse é o materialismo. Então, vamos lá. A visão teísta da criação. O que eles afirmam a visão teísta? A visão do cristianismo, em que eu e você acreditamos. Primeiro, que Deus criou o universo do nada. Do nada, do princípio, do nada, Deus criou tudo. Segundo, que Deus criou o universo sem pedaços da sua própria existência. Ou seja, Deus não tirou da sua substância para criar o universo. Ele simplesmente, com o seu poder, criou o universo. Tá? Não tem nada a ver com a Trindade. Através da substância da Trindade, Deus criou o universo. Não, a Trindade é uma coisa e o poder da Trindade criou o universo do nada. Terceiro, que Deus criou o universo sem usar material pré-existente. Deus não usou nenhum material pré-existente, porque Deus fez do nada. Ou seja, não existia nada, não existia material, não existia nada. Deus criou tudo do nada. Essa é a visão teísta. Vamos pegar aqui uma referência bíblica aqui. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, e chama à existência as coisas que não existem, do nada, não existem, nada é nada. O nada, ele não existe porque ele é nada. Então Deus criou tudo das coisas que não existem a adquirir a existência, tá?
lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por causa da vontade de Deus vieram a existir. Através do nada houve a existência. Vieram a existir através do quê? Através de alguma matéria? Não, através da vontade divina, certo? E então, essa é a visão teísta. A visão panteísta agora, a visão panteísta, que é o hinduísmo que adota a visão panteísta no mundo, o que eles afirmam? Veja bem, eles falam o seguinte: o universo não foi feito do nada, nem de algo pré-existente seria a matéria, mas sim de Deus. Então eles falam que o universo surgiu da substância de Deus, ou seja, a partir do momento que algo sai da substância de Deus, esse algo também é Deus, e nós sabemos que isso é errado, tá? Deus fez do nada e não da sua própria substância. O que mais os panteístas afirmam? Não há criação, mas apenas uma emanação que vem do seu próprio Deus. É o que eu falei. Emanação é aquilo que sai de Deus, tá? Também não é ensino bíblico, tá? E a outra coisa que os panteístas afirmam, eles acreditam que tudo é um com Deus, ou seja, se todo o universo surgiu da substância, da essência, da natureza de Deus, então o universo é Deus. E isso é contra a Bíblia também, porque Deus só tem um, que é o Deus imanente e transcendente, tá? Que dessa forma que os panteístas estão explicando, nós também somos deuses, porque nós saímos da substância de Deus. E isso não é verdade, né? E agora, o que o ponto de vista materialista ensina? O ponto de vista materialista fala o seguinte: primeiro de tudo, é o ateísmo, né? Que não acredita em Deus. Então, não existe Deus, veio da matéria. Não tem um Deus pessoal, e nem um Deus impessoal que criou o universo. É sim a matéria pré-existente. Isso é contra o ensinamento bíblico que nós sabemos que veio através do poder de Deus, do nada a criar as coisas. E também eles afirmam o seguinte, o ponto de vista materialista. Eles falam o seguinte: Deus e o material básico do universo físico sempre existiram. Aliás, aqui, ó, deixa eu ler aqui, ó. A visão platônica, a palavra criador não quer dizer originador de tudo que existe, mas o construtor. Ou seja, os blocos construtivos já existiam através da energia. Então, o que eles querem dizer? Nós temos o materialismo, a energia sempre existiu. A energia é infinito, então não existe Deus envolvido na criação do universo, e sim a matéria que sempre existiu. Então, não existe assim um criador, um ser pessoal, e sim aquilo que foi gerado através da matéria. Então, esse é o ponto de vista materialista, é o ponto de vista do ateísmo, que não acredita em Deus. Todo ateu defende o ponto de vista materialista. Você não vai ver um ateu que fala que Deus não existe defendendo um teísmo, porque o teísmo é Deus criando através do nada. E você nem vai ver também um ateísta falando que o panteísmo existe, porque é Deus criando através de sua própria substância. Não, o ateu fala que tudo surgiu da matéria, tudo surgiu aleatoriamente, tudo surgiu por acaso, tudo surgiu de uma forma que vem da matéria, certo? Bom, continuando o nosso assunto, nós temos, através da criação, vamos falar agora do universo como um todo. Nós temos que entender duas coisas importantes, o espaço e o tempo. O que é o espaço, o que é o tempo? Vamos primeiro para o tempo. Dentro da nossa concepção, existe o passado, o presente e o futuro. O passado é o que já aconteceu, o presente é o aqui agora, o futuro é o que vai acontecer, certo? Para Deus é diferente a forma de raciocínio sobre o passado, o presente e o futuro. Para nós seres humanos que somos finitos, o passado já aconteceu, o presente aqui agora, o futuro vai acontecer. Mas para Deus não existe essa separação de passado, presente e futuro. Por quê? Pelo seguinte, Deus ele não é temporal como os seres humanos. Deus não é finito como os seres humanos. Deus não foi criado no tempo como os seres humanos. Deus ele é infinito,
atemporal e eterno. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. Deus lá na fundação do universo, através do nada, lá no princípio, ele já sabe tudo que vai acontecer no tempo de uma forma só. Então, o tempo que eu e você estamos vivendo já foi programado por Deus para acontecer, algo que já aconteceu no passado, já foi programado por Deus para algo que está aqui no presente e já foi programado por Deus que está no futuro. Vocês podem perguntar, então prova, vamos provar. Não sou eu que vou provar para vocês, quem vai provar para vocês é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando Deus fala do apóstolo Paulo, ele chega para Paulo e fala assim, antes que você nascesse, eu já te conhecia, desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, ele já sabia tudo o que ia acontecer de Paulo, antes de Paulo existir. Lá em Salmos fala isso, de Paulo. Você pega, por exemplo, o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, Deus chega para Jeremias e fala, antes de você ser informe, eu já te conhecia. Ou seja, antes de ter a existência, antes de ser formado, antes de ter o zigoto, o DNA, o RNA, né? Antes de ter a formação das primeiras células do embrião, né? Deus, no caso de Jeremias, que é citado na Bíblia, ele já sabia. Então Deus, ele já sabe o presente, o passado e o futuro. Vamos falar de Jesus Cristo, por exemplo. Então lá no livro de Isaías já falava, por exemplo, da crucificação de Cristo, que ocorreu há 850 anos após o fato que estava escrito no livro de Isaías. Então o que acontece? Deus, ele conhece todas as coisas, ele é atemporal, ele sabe tudo que vai acontecer no espaço como um todo. Diferente do ser humano que tem passado, presente e futuro. Deus não. Deus, ele conhece todas as coisas, tá? Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só. Por Deus é eterno, infinito e atemporal acima de tudo. Com relação agora, para concluirmos a criação os pontos de vista sobre a criação do universo. Nós temos a teoria da criação recente, temos a teoria da criação antiga, né? Terra jovem, criação recente, terra antiga, criação progressista. Temos a teoria evolução teísta e a evolução naturalista, são 4 pontos de vista, né? Então o que acontece? A teoria da criação recente, se você for pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, vamos falar assim, Gênesis capítulo 1, vai falar dos dias, dos 6 dias. Então, os defensores da teoria da criação recente, eles falam o seguinte, que o universo, ele foi criado em torno de 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, tá? E que o homem surgiu em torno de 6, 7, 8, 9, 10 mil anos atrás. Então, o universo, ele tem uma idade recente. Alguns defensores da teoria da criação recente falam que que o universo surgiu há 50, 70 mil anos atrás. Outros falam que não, que surgiu há 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. E o homem, né, a maioria são unânimes em afirmar que o homem surgiu entre 6 mil a 10 mil anos atrás, no caso de Adão e Eva, né? Isso a teoria da criação recente do universo, né? Em que eles falam que tudo surgiu, vamos dizer assim, de 70, 50 mil anos para baixo. Com relação à teoria da criação antiga, conhecido como criacionismo progressivo, eles falam que o universo ele não tem 50, 70 mil anos. Pelo contrário, eles falam que o universo tem bilhões de anos, tá? 5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, 12, 13 bilhões de anos, tá? Muitos defensores do criacionismo progressivo, ou seja, a criação antiga do universo, eles falam que o universo tem 14 bilhões porque eles defendem que o Big Bang surgiu há cerca de 14 bilhões de anos atrás. E que o planeta Terra tem em torno de 4, 5 bilhões de anos, tá? Então, eles se interpretam, por exemplo, lá Gênesis capítulo 1, de que forma? Enquanto que os defensores na teoria da criação recente, ou da Terra jovem, fala que um dia equivale a 24 horas, então são 6 dias, conforme está no livro de Gênesis capítulo 1, os defensores do criacionismo progressivo, ou da teoria da criação antiga da Terra, fala que não, que os dias ali não são 24 horas, mas são eras geológicas, né? Então nós tivemos várias eras geológicas ali registradas em Gênesis 1.
E isso leva a um período de bilhões de anos, né? Outras duas teorias, a teoria da evolução teísta e a teoria da evolução naturalista. Por exemplo, a teoria da evolução teísta fala que o universo ele surgiu há bilhões de anos e que os seres vivos surgiram através da evolução. E isso Deus ajudando no processo evolutivo. Por isso se chama evolução teísta. Teísta de Deus, evolução de evolucionismo. Então, eles seguem um padrão também de milhões de anos e Deus que organizou a evolução. E já a evolução naturalista é uma evolução que defende um ponto de vista mais ateísta. Por quê? Porque geralmente eles defendem que o universo surgiu do materialismo, ou seja, a matéria eterna. Tudo surgiu da energia, da matéria, tá? Então o que acontece? Os materialistas falam que não existe idade para o universo, não existe uma idade X para o universo, pela matéria ser eterna, pré-existente, e aí através da matéria o universo, os planetas foram surgindo e tudo mais, e aí até surgiu o planeta Terra e depois os seres vivos, né? A evolução teísta, por exemplo, e a evolução naturalista fala que o homem surgiu através de seres inferiores na escala humana, né? Ou seja, através de seres bem inferiores, surgindo os macacos, e dos macacos, através de um processo de macroevolução, chegou no homem que eu e você somos hoje, né? Já os criacionistas da Terra Jovem e da Terra Antiga falam que não, que o homem surgiu através de Adão e Eva, um processo que Deus preparou para que surgisse Adão e Eva, né? Vale ressaltar que nós temos a teoria do Big Bang, em que a ciência fala que o Big Bang surgiu em torno de 14 bilhões de anos atrás. O que é o Big Bang? O Big Bang nada mais segundo a ciência, né, a ciência em pleno século XXI, que afirma o seguinte, que um pequeno átomo, um pequeno micro-organismo, vamos dizer assim, uma pequena partícula primordial, ela explodiu e através dessa explosão teve a sua ramificação dos objetos. E o universo, desde então, ele vai se expandindo e se expande até hoje, numa velocidade incrível, a velocidade da luz, né? Então, eles falam que há 14 bilhões de anos atrás, ou próximo a isso, ou até um pouco a mais que isso, houve essa explosão através dessa partícula primordial, né, do tamanho de um átomo, e desde então os gases que foram soltos através dessa explosão, eles foram se ajuntando com outros tipos de gases, né, foram formando partículas no decorrer de bilhões de anos, até formar meteoros, até formar estrelas, que com o tempo acabou se juntando e formando o planeta, né, os planetas que tem descobertos no universo, são vários planetas, né? Então, o planeta Terra surgiu dessa forma, desse processo, em torno de 5 bilhões de anos atrás, segundo os cientistas, né? Então, desde o Big Bang, em torno de 14 bilhões, até o planeta Terra, nós temos aí em torno de 9 bilhões, né? E a vida surgiu através, dentro da visão evolucionista, a vida surgiu através de milhões de anos atrás. Uns falam 5 milhões de anos atrás, outros falam 100 milhões de anos atrás, né? É bem variável, né, os pontos de vista sobre a primeira vida unicelular, né? E eles falam que os evolucionistas e a evolução teísta falam o seguinte, que a evolução ela começou através de um micro-organismo unicelular, mas surgiu através de uma substância inorgânica que se transformou numa substância orgânica, através de um processo natural que gerou a substância unicelular. E através dessa substância surgiu as substâncias multicelulares, né? E desde então, um processo que durou milhões de anos, foram surgindo os seres, os animais, tudo, até surgir o homem. E o homem vem do macaco. Diferente dos criacionistas da Terra Jovem e da Terra Antiga, ou seja, os criacionistas que falam que o homem não veio de Adão e Eva, conforme está registrado na Bíblia, né? Então seria isso, mais essa aula, a aula sobre o criacionismo, né? Ou a cosmologia, né? Uma coisa só, a mesma coisa. Eu prefiro usar o termo criacionista, porque está mais voltado para a questão bíblica, né? A criação de Deus registrada em Gênesis 1, ok? Valeu, meus amigos, e até a próxima aula. Um abraço a todos. Amém. Thank you, Lord, that in spite of
our failures, in spite of the times that we have let you down, you've never failed us. You've never let us down. Every time we approach you, we find a waiting heart to hear our cries. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Sing it now. In the presence of Jehovah, God Almighty, He's Prince of troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Right here in His presence, I want to let you know, no matter how big your problem, troubles vanish, broken hearts are mended. Thank you, Jesus. In the presence of the King, you'll find your answer. Only in the presence of the King. Come right now.